Uma boa noite a todos. Sejam mais uma vez, ou pela primeira vez, muito bem-vindos a essa casa de orações, de estudos e de auxílio espiritual. Que a paz de Deus e a proteção dos bons espíritos esteja com cada um e se estenda a todos os nossos irmãos que estão nos assistindo através das redes sociais. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, e agradecer por mais essa oportunidade em que nos concedem de estarmos aqui reunidos. Agradecemos também a presença dos nossos irmãos desencarnados que aqui se encontram, ao nosso anjo da guarda, nosso espírito protetor e aos mentores desta casa. E voltemos os nossos pensamentos até os nossos lares, onde residem nossos entes queridos. Te pedimos, Senhor, em sua infinita bondade, permita que o plano espiritual possa por lá visitar e que leve e jorre sobre cada um que lá habita um bálsamo salutar, transmitindo-lhes paz, amor e união. E que as nossas vibrações esta noite, os nossos bons e melhores pensamentos, possam chegar a todos os nossos irmãos que se encontram no anonimato, que vivem na escuridão, que desconhecem a bondade e a misericórdia do Pai. Que as nossas vibrações cheguem a todos os nossos irmãos que se encontram encarcerados nas cadeias e nas penitenciárias. Erraram sim, mas são nossos irmãos. Que o arrependimento possa tocar os seus corações e as suas mentes. Que as nossas vibrações cheguem a todos os nossos irmãos que se encontram com a saúde debilitada, àqueles que se acham internados nos leitos hospitalares. Pai de infinita bondade, permita que os médicos espirituais cheguem em seus auxílios, ajudando-lhes no restabelecimento da saúde. Que as nossas vibrações cheguem a todas as nossas crianças, em especial àquelas que muitas vezes marginalizadas e até mesmo abusadas, acabam por percorrerem os caminhos errados desta vida. Te pedimos, Senhor, tocai o coração de cada uma, mostrando-lhes um melhor caminho a seguir, mas principalmente nos corações dos homens, para que se conscientizem do mal que eles possam estar causando, e que as nossas vibrações possam chegar a todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, aqueles que mais necessitarem. Vamos pedir pelo nosso irmão Bruno, para que receba a assistência do seu mentor, em nos transmitindo o Evangelho desta noite, e que ele nos sirva de adiantamento moral, espiritual. E é com os nossos corações repletos de paz, amor e de muita fé que te ofertamos, Senhor, a oração que o vosso próprio Filho nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos tenham ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, livrando-nos, Senhor, de todo o mal, e que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe e nos ampare na nossa conversa da noite, que possa ser um momento bastante proveitoso para todos nós, que dentro das nossas potencialidades a gente consiga colocar um pouquinho do que a gente aprende com Jesus, né, na vivência do nosso dia a dia. O tema que eu escolhi para a gente conversar essa noite, na verdade foi um tema, essa apresentação, né, ela foi desenvolvida pelo grupo de jovens da Juventude Espírita de Viçosa, em Minas Gerais, um trabalho que a gente desenvolveu em conjunto, né, e eu vou tomar a liberdade de apresentar para vocês. É um estudo sobre o tema Levanta-te e anda. O Novo Testamento, ele está cheio de passagens em que Jesus se utiliza desses dois verbos, levantar e andar. Mas poucas vezes a gente se atém ao significado mais profundo daquilo que Jesus falava para nós. Às vezes a gente estuda o Evangelho, estuda a Bíblia, né, de forma mais superficial,
e a gente não tenta tirar o ensinamento da letra, né? E fica na superficialidade do conteúdo. Então, esses momentos, né, de reunião, de estudo do Evangelho, eles são uma oportunidade para a gente tentar entender um pouquinho melhor sobre a grandiosidade da mensagem de Jesus, todo o conteúdo, né, a grandeza do conteúdo que ele deixou para a gente em pouquíssimas palavras e mais especificamente na noite de hoje, em 2 pequenos verbos. Só para a gente lembrar, né, de alguns momentos aí em que Jesus se utiliza desses 2 verbos, levantar e andar. O Marcos, no capítulo 2, versículos de 3 a 12, ele conta a história que Jesus estava certa vez, né, pregando dentro de uma casa, e essa casa ela estava cercada por uma multidão de pessoas. E havia um paralítico que queria, né, ser curado, mas ele não conseguia entrar na casa, né, não conseguia se aproximar de Jesus. E ele, junto com os seus amigos, né, os amigos, na verdade, colocam ele por cima da casa, no telhado da casa, abrem uma fresta pelo telhado e descem aquele paralítico para que ele se encontrasse com Jesus. E Jesus, vendo, né, a fé, a força de vontade daquele homem e também dos seus amigos, ele diz para aquele homem: os teus pecados estão perdoados. E naquele momento, em meio àquela multidão que se encontrava ali, haviam alguns fariseus, alguns escribas, desculpa. E esses escribas começaram, né, a caçoar de Jesus, né, debochar de Jesus. Como assim esse homem está falando que tem poder para perdoar os pecados de alguém? Apenas Deus tem esse poder. E Jesus, né, na sua grandeza e na sua evolução, ele percebe, né, aquele ambiente de intrigas e de cochichos, e ele então responde, né, que o que seria mais fácil? Dizer àquele homem que os pecados dele estão perdoados, perdoar os pecados daquele homem, ou dizer, né, para um paralítico: levanta e anda. E ele diz então: para que saibais que aqui está o Filho do Homem, o Filho de Deus, eu digo-vos, levanta-te, toma o teu leito e anda. E a partir desse momento, o paralítico se levantou, pegou o leito e saiu. E todos ficaram impressionados. Levanta-te e anda. Em um outro momento, Jesus estava indo para uma festividade em Jerusalém, e nas portas de Jerusalém havia um tanque, chamado Tanque de Betesda. E em torno daquele tanque se reuniam várias pessoas com diferentes problemas, diferentes doenças. Isso acontecia porque dizia-se que de tempos em tempos descia um anjo do céu que tocava as águas. E quando as águas se movimentassem, a primeira pessoa que entrasse dentro do tanque era curada. E havia ali naquele meio um homem que era paralítico há 38 anos. E Jesus, tomando conhecimento daquele homem, né, perguntou, porque se apiedou dele, né? E ele contou que ele estava ali para ser curado, mas toda vez que ele tentava se aproximar do tanque, quando as águas se balançavam, alguém corria primeiro, né, era mais rápido que ele e acabava entrando. E Jesus, então, né, com toda a sua compaixão, diz para ele: levanta e anda. E naquele momento também, aquele homem que se encontrava paralítico começou a andar, foi curado. Essas são só algumas passagens das várias em que Jesus ele vai utilizar esses dois verbos. Então, nosso objetivo hoje é entender, no sentido maior, do ponto de vista espiritual, o que significa esse levantar para nós espíritos. O que significa esse andar? Normalmente, a gente levanta depois de quê? Antes de estar em pé, a gente estava o quê? Deitado, né? Normalmente dormindo. Então, quando a gente dorme, a gente levanta e a gente anda. Esse é um processo natural e corriqueiro do nosso dia a dia.
Mas do ponto de vista espiritual, o que vem antes desse levantar? O que simboliza esse processo de adormecimento de cada um de nós? Desperta tu que dormes. Essa é uma carta de Paulo, se não me engano, a Efésios. Ele faz essa advertência para eles. O que é esse ser que não está desperto? Ou seja, o ser que ainda não se levantou. É aquele que não está em comunhão com o progresso coletivo, recluso, não atento ao próximo, ainda que em movimento. Todos nós ainda temos dificuldade de enxergar fora de nós mesmos. Em outras palavras, o ser não desperto, o ser que está dormindo espiritualmente, é aquele que não compreendeu o sentido da vida, que vive na superficialidade, que vive para a matéria. Até um gatinho apareceu aqui para estudar com a gente hoje, né? E ele deitou. Então, esse dormir, esse não estar desperto do ponto de vista espiritual, é esquecer do nosso propósito de existência. Esquecer que nós somos espíritos em evolução, aproveitando as oportunidades que surgem na nossa vida para a gente poder crescer, evoluir espiritualmente, moralmente, intelectualmente. E a gente vive a vida só para as coisas materiais, né? Vai levando a vida, buscando felicidade em coisas que são passageiras. E aí o tempo passa e de repente a gente percebe que a gente não é feliz, que a gente não construiu nada de substancial e permanente para a nossa vida espiritual. O que é esse despertar? A Joana de Ângeles, eu costumo dizer que eu gosto de trazer bastante referência para a gente ver o quão rica é a literatura espírita, né, trazendo essas interpretações do Evangelho. A Joana de Ângeles, que é a mentora espiritual do palestrante Divaldo Franco, né, ela diz: despertar significa identificar novos recursos ao alcance, descobrir valores expressivos que estão desperdiçados, propor-se significados novos para a vida e antes não percebidos. É entender cada uma das oportunidades que nós temos, cada uma das situações que surgem nas nossas vidas, entender que a nossa família, os nossos amigos, as inimizades que surgem, os atritos que surgem, a dificuldade, a doença, são todas oportunidades para esse despertamento e para esse crescimento. São empurrões da vida para que a gente levante e caminhe, né? Que a gente saia desse momento de sono espiritual. Então a gente desperta quando a gente entende esse tanto de oportunidades que Deus nos proporciona para a gente construir a nossa felicidade. Através do dever bem cumprido, da paz de consciência, da aquisição de valores que são permanentes, valores morais, intelectuais, espirituais. Esse é o despertamento. Será que nós estamos despertos? No nosso dia a dia, será que nós ainda estamos dormindo? Espiritualmente falando? Como despertar? Como será que nós podemos operar esse despertamento com bastante consciência? Através do autoconhecimento. E aí tem uma pergunta muito interessante no Livro dos Espíritos, que é a questão 919. Allan Kardec perguntou para os espíritos: qual o meio mais prático, meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E quem responde Allan Kardec nesse livro é Santo Agostinho. E ele diz: um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Quem era que usava essa frase? Conhece-te a ti mesmo. Sócrates, né? Embora essa frase já estava registrada lá no Oráculo de Delfos. Conhecer a nós mesmos. Autoconhecimento. Será que nós nos conhecemos? Será que a gente olha para dentro de nós mesmos, né, e buscamos enxergar o que nós temos de positivo? O que a gente adquiriu de coisa boa ao longo das experiências? O que ontem eu não fazia que hoje eu já consigo fazer?
Será que nós conseguimos olhar, né, com bastante serenidade para nós e identificar os pontos que ainda precisam ser melhorados, os vícios que nós ainda trazemos, as imperfeições que nós temos? Não com o objetivo de se desesperar, mas de se melhorar, né, de realmente se conhecer. Nós analisamos o nosso pensamento, a nossa conduta, as nossas falas no nosso dia a dia? É tão interessante essa reflexão que, para ficar ainda mais didático lá no Livro dos Espíritos, o Santo Agostinho ele conta o caso dele, de quanto ele estava encarnado, estava vivo, né, no mundo material. Ele diz que ao final de cada noite, antes de dormir, ele fazia um apanhado sobre como tinha sido o dia dele. Será que ele tinha feito alguma coisa ruim para alguém, falado alguma coisa que deixou alguém ofendido e que talvez ele não tenha percebido? Agiu de forma áspera com alguma pessoa? Será que ele havia aproveitado todas as oportunidades que ele teve para ser útil e para fazer o bem? Porque às vezes a gente não faz o mal, às vezes a gente não briga com o outro durante o dia, mas às vezes surgem oportunidades para a gente ser útil e fazer algo mais pelo outro, e a gente coloca os nossos afazeres à frente, né, desse chamado de caridade, e perde a oportunidade de ajudar, oportunidade da gente crescer e se autoconhecer. E ele diz, né, que esse processo ele é um pouco trabalhoso, porque a gente tem mania de achar desculpa para os nossos próprios erros. Se a gente perde a paciência com alguém, é porque o outro foi agressivo com a gente, o outro foi violento, né, e a gente acabou reagindo. Se aconteceu de eu perder a paciência, foi porque surgiram um caminhão de situações lá que eu não estava esperando e me atrapalhou dentro da minha programação, né? Então a gente coloca a culpa das nossas atitudes ásperas, mesquinhas, egoístas, em coisas externas, em outras pessoas, em situações que ocorrem no nosso dia. E isso é fuga. É fugir da nossa responsabilidade, né? Então, dentro, né, desse processo de autoconhecimento, surge uma palavrinha muito importante, que é a autoaceitação. Normalmente, quando a gente começa a trabalhar esse autoconhecimento e analisar a nossa conduta, a gente acha, sim, coisas boas, né, mas a gente começa a achar também coisas que, às vezes, passam a nos assustar na nossa própria conduta. Principalmente quando a gente estuda, né, o Evangelho, toma Jesus como referência e percebe que às vezes a gente está indo para um caminho que não condiz com a proposta do Evangelho. E aí a gente se desespera, a gente cai no pessimismo, né, acha que a gente não vai dar conta, que a gente é imperfeito demais. A importância da autoaceitação. Quem fala sobre a autoaceitação para a gente é o Hamed, no livro As Dores da Alma. Ele diz que os limites traçados pela natureza nos ensinam onde e quando devemos parar, bem como por onde e quando devemos agir. A natureza respeita os nossos dons próprios, a nossa individualidade. Assim devemos também aceitar e respeitar o nosso jeito exclusivo de ser, bem como de todos aqueles com quem compartilhamos a existência terrena. O que é isso? É a gente se entender como seres imperfeitos. Gente, não tem ninguém na Terra que acerta 100%. Né? Jesus é o nosso único modelo, pelo menos o que a gente sabe, né? Todos os outros espíritos, até os mais nobres, né, em algum momento talvez eles tenham vacilado, né, em algum momento. E nós que estamos encarnados aqui na Terra, a gente não está aqui por à toa, a gente está aqui porque a gente precisa crescer e evoluir. E se a gente precisa crescer e evoluir, é porque a gente ainda traz muita imperfeição. Então, se entender, né, dentro de um processo que é gradativo, que leva tempo, né, é fundamental para que a gente caminhe com tranquilidade, sem desespero, sem tristeza, sem dor, sem flagelar a gente mesmo. E aí a advertência de Hamed aqui ela é muito importante, porque às vezes a gente se aceita
mas a gente não aceita o tempo do outro. A gente entende que a gente tem o nosso tempo para fazer as coisas, para se propor a coisas boas, para tornar essas coisas boas um hábito na nossa vida. Mas o outro, a minha esposa, o meu marido, meu amigo, meu filho, a gente quer impor, tem que ser no nosso tempo. Mas cada um de nós está numa fase de amadurecimento diferente. Cada um de nós está num processo de levantar, de acordar, de despertar diferente. Então a gente tem que ter essa compreensão e esse respeito com o momento em que o outro está. Sempre se predispondo a ajudar, né? Mas nunca forçando a seguir no mesmo ritmo que a gente. E aí, quando a gente se propõe, então, a essa mudança, a gente se auto-perdoa e tenta melhorar, né? Porque o autoconhecimento ele tem que estar aliado à reforma interior, que a gente vai falar mais para frente. É natural que a gente acabe cometendo alguns erros, alguns equívocos. Né? E não dá para a gente falar de despertamento, desse levantar espiritual, desse caminhar nosso, se a gente não falar de uma coisa que é muito frequente na nossa vida. Né? A gente fala que errar é humano, e realmente é. Os erros são quase que inevitáveis para quem quer avançar e crescer. São acidentes de percurso, contingências do processo evolutivo que todos nós estamos destinados a viver. O erro muitas vezes é consequência da nossa ignorância, da gente não saber como lidar com determinadas situações. Ou às vezes também é falta de vontade, né? De persistência no fazer o certo, quando a gente já tem a consciência do que é o certo. Outras vezes é preguiça, né? Outras vezes é por buscar um prazer que a gente sabe que é passageiro, mas que mesmo assim a gente quer passar por aquilo. Sabe que é errado, sabe que não faz bem, sabe que não traz consequência boa para mim, nem para o outro, nem para minha família, para o meu amigo, mas eu vou fazer mesmo assim. Né? Às vezes a gente erra muito conscientemente também. E aí é importante a gente discutir duas palavrinhas que estão vinculadas a todo esse processo. Então vejam que a gente falou nesse processo de despertamento e de levantar, né, sobre o autoconhecimento, sobre a autoaceitação, sobre os erros. E quando a gente comete erro, o que a gente tende a fazer? Se culpar, se punir. A culpa é esse nosso movimento mental para o erro. A gente fica preso no passado, vivenciando aquela situação, aquele nosso equívoco, sofrendo com aquilo, se martirizando com aquilo. E a gente deixa a oportunidade de correção, de melhoria, porque mentalmente a gente só está preso naquela atitude mental pessimista. É importante que perante os erros a gente desenvolva a responsabilidade, o arrependimento, reconhecendo, né, aquilo que a gente fez, e a responsabilidade se colocando na situação daquele, no entendimento daquele que tem que fazer alguma coisa para tentar melhorar. Dá para corrigir? Vamos tentar corrigir. É uma situação que não tem uma correção? Vamos tentar não repetir. Utilizar os erros do passado como vamos dizer assim, um auxiliar na nossa educação e na nossa evolução. E aí a Joana de Ângeles deixa a seguinte mensagem para a gente: não fiques remoendo o acontecimento no qual malograste, nem vitalizes o erro através da sua incessante recordação. Descobrindo-te engravame, reconsidera a situação, examinando com serenidade o que aconteceu e regulariza a ocorrência. És discípulo da vida em constante crescimento. Diante do erro, a gente tende também a tirar a nossa responsabilidade e a colocar a culpa no outro. Ou na outra pessoa, ou nas situações. Né? Então é importante entender a nossa responsabilidade diante de tal ação, né, e caminhar para tentar regularizar.
E diante desses erros, obviamente, deviam surgir nessas duas palavras na nossa vida: o auto-perdão e o auto-amor. O auto-perdão nos conduz à aceitação plena das nossas potencialidades ainda não desenvolvidas, seja de natureza intelectual, seja de natureza psíquica e emocional. É uma compreensão maior de que as experiências evolutivas nada mais são que a soma de acertos e erros do passado e do presente. A gente acha que se amar é fácil, né? Às vezes a impressão que a gente tem é que nós nos amamos muito e amamos pouco o nosso próximo, mas a verdade é que a gente tem dificuldade de entender o que é esse auto-amor. A gente tem dificuldade de se auto-aceitar, de se auto-perdoar. Né? Quantos de nós aí trazemos recordações junto com esse sentimento de mágoa, de rancor, de erros nossos ou de outras pessoas? Então a gente precisa se libertar disso, né? O auto-amor é essa libertação. É entender-se como filho de Deus e digno de ser amado, de ser feliz, né? Então não adianta a gente se autopunir. Então, para avançarmos pela vida de forma harmônica com as pessoas, nós devemos desenvolver a autoestima, que nós já falamos, a capacidade de admitir os nossos erros, a responsabilidade de assumir os nossos atos. Então, olha só, vamos gravar essa frasezinha, que ela é muito importante, é um roteiro para a nossa vida. E, acima de tudo, a aceitação incondicional dos outros. Amar ao próximo como a mim mesmo. Estar desperto, então, é mais do que encontrar-se vivo do ponto de vista fisiológico, superando os automatismos para localizar-se nas realizações da inteligência e do sentimento enobrecido. O que são automatismos? São coisas que nós fazemos sem pensar, comportamentos automáticos, igual piscar o olho e respirar. A gente não fica pensando, vou piscar o olho, vou piscar de novo. Né? E tem comportamentos nossos que são automáticos. São vícios que nós trazemos, às vezes, de outras encarnações e a gente continua reproduzindo aquilo como se fosse tranquilo, fosse bom. Né? Então, despertar é esse olhar para dentro de nós e se propor a uma modificação para nos melhorar. E, obviamente, esse processo ele não precisa ser feito sozinho. Se a gente vive em coletividade, a gente se torna igual essas formiguinhas aí, né? Agindo em sociedade, um ajudando o outro. Então, nós convivemos uns com os outros para uns ajudarmos os outros. É o amor ao próximo. Né? E esse processo leva tempo. Leva muito tempo, às vezes. Ou pouco tempo, quando a gente se dedica com boa vontade. E a casa espírita, durante esse processo nosso de despertamento, de levantar e de caminhar, nos auxilia de várias formas. Através dessa conversa que a gente está tendo, dos grupos de estudo que a gente tem dentro da casa espírita, que nos abrem a mente para questões que às vezes a gente não pensa no nosso dia a dia. O passe, a prece, as irradiações, as reuniões mediúnicas, a água fluidificada, tantas outras formas. Então, auxílio para a gente passar por esse processo de despertamento a gente encontra. Se não na doutrina espírita, outras pessoas encontram em outras religiões de outras formas. Mas o socorro sempre vem. Então, caminhando para o final, levanta-te, há muitos irmãos de olhos abertos, guardando, porém, a alma na posição horizontal da ociosidade. Estamos de olhos abertos, mas será que nós estamos espiritualmente na posição horizontal, vivendo ociosamente? Sem nos dedicarmos a nada de bom, a construir, a edificar coisas boas na sociedade que a gente está, na família que a gente cresce, no meio que a gente está inserido e dentro de nós mesmos. E anda. É preciso que os corações despertos se ergam para a vida, se levantem para trabalhar na sementeira e na seara do bem, a fim de que o Mestre os ilumine. E o que resume esse andar é o exercício do bem, é a vivência do amor. Joana de Ângeles diz que a caridade é o amor em ação.
quando nós somos caridosos para com o outro e para com nós mesmos, nós estamos exercitando o amor a nós mesmos e o amor ao próximo. Então vamos vivenciar essa caridade. Oportunidade não falta no nosso dia a dia. E não é a caridade material do dar o dinheiro, né? Às vezes a gente não tem condição. A caridade do ouvir, a caridade do perdoar, a caridade do dar testemunho de humildade, de resignação diante da dificuldade, a caridade da prece, a caridade da conversa amiga, tantas formas de caridade. Seguindo, porém, os passos de Jesus, o nosso guia e Senhor, a humanidade alcançará a estabilidade e serenidade interior que busca há tantos séculos, conquista dos seres despertos e amadurecidos do futuro. Não tem erro. Se a gente segue Jesus, a gente está indo no bom caminho. A gente está construindo um futuro de felicidade para nós mesmos. Aquele que não vive para servir, não aprendeu a viver. Aquele que não vive para servir, não aprendeu a viver. Tudo na natureza trabalha. Todos os seres são úteis na obra de Deus. Então não vamos ficar na posição horizontal da ociosidade. Vamos despertar, levantar e caminhar, e andar, edificar coisas boas. Eu agradeço a paciência de vocês, né, que Jesus possa nos auxiliar nesse propósito, né, que a gente sabe que não é tão fácil, mas exemplos não faltam para nós. E o maior deles é Jesus. Uma boa noite para todos. Então, pessoal, antes de nós fazermos a prece e nos dirigirmos para os trabalhos de passe, a gente vai fazer o sorteio de alguns livros. Número 5. Alguém com o número 5? Número 115. Número 42. Número 73. Número 100. Que os ensinamentos do Evangelho desta noite possam ter penetrado em nossos corações e em nossas mentes, no sentido de nos tornarmos cada vez melhores e mais instruídos dentro da doutrina espírita. Bons Espíritos que aqui vieram para nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos ensinamentos. Afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos, e fazei com que, saindo daqui, cada um de nós se sinta ainda mais fortalecido na prática do bem e do amor ao próximo. Vamos pedir a Deus para que os nossos irmãos passistas recebam a assistência do plano espiritual superior, dos médicos espirituais que auxiliam essa casa,
e dos seus mentores para nos transmitirem as melhores energias pelas quais aqui viemos buscar, mas não devemos nos esquecer e compreender que se os nossos pedidos não são atendidos de imediato, é que caem nos desígnios de Deus os experimentar através das expiações e das provas mundanas, mas que tenhamos muita fé para podermos suportar com paciência e resignação as provas que aprouver a Deus nos enviar. Para isso te pedimos, Senhor, fortalece-nos a fé para que a paciência esteja conosco. Por tua paciência vivemos, por tua paciência caminhamos. Auxilia-nos por misericórdia a aprender tolerância, a fim de que estejamos em tua paz. É por tua paciência que a esperança nos ilumina e a compreensão se nos levanta no íntimo da alma. Agradecemos todos os dons de que nos enriqueces a vida, mas te rogamos, nos resguarde a paciência de uns para com os outros, para que sejamos contigo, tanto quanto estás conosco, hoje e sempre. E que a paz de Deus e a proteção dos bons espíritos permaneça com cada um, hoje, sempre, e que assim seja.